Boa noite, turma. Eu sou José Roberto, sou aluno de Engenharia Elétrica da Faculdade ESL, Wyden. Eu sou estudante do nono período e esse é meu trabalho de controle digital. O meu tema é sobre controladores de tempo discreto, beleza? Ao longo do trabalho, a gente vai estar acompanhando aí, vai estar detalhando melhor para vocês, beleza? Como eu havia dito, esse é o meu tema, né? Implantação de controladores de tempo discreto. Pessoal, eu escolhi um controlador para estar falando, né? Como o tempo é bem curto, eu vou estar falando sobre esse controlador, que é bastante conhecido pelos alunos. Então, eu vou estar falando sobre o controlador PID. O controlador PID é um controlador proporcional integrador, tá? Ele vai depender, ele é bastante usado, vai depender muito da variável que você quer controlar, beleza? A ação de controle utilizada nessa estrutura. Bem, aqui é a estrutura que forma o controlador PID, certo? Ele é composto é, por ganhos proporcionais, né? Pelo ganho proporcional, integral e derivativo, onde aqui a entrada dele tem a entrada de sinal que vai ocorrer todo o processo aqui dentro de somas, onde o resultado dessas somas controlará a planta, beleza? E a saída vai ser subtraída pelo set point, que é a entrada, né? Então ela vai fazer esse controle, a comparação, na verdade. Então o sinal que você desejar, ele vai permanecer, ele vai fazer todo o cálculo aqui, integral, derivativo, para permanecer esse valor desejável, certo? Exemplos de variáveis que pode ser controlada. Controle de temperatura, controle de pressão, controle de vazão, e entre outras variáveis, só que essas aqui são as mais conhecidas. O funcionamento tem a entrada e saída, né? Como eu tinha falado para vocês, normalmente ele possui essa entrada e saída. A entrada é o meio pelo qual possui controlar a planta, que permite controlar a planta. Por exemplo, a potência de uma resistência de aquecimento. Ele vai controlar a temperatura desse líquido, beleza? E a saída é a variável controlada. Para falar sobre o controlador PID, existem uns métodos que é bastante conhecido também, que é usado para fazer toda a estrutura, para controlar ele, são esses aqui, o Zig-Nickel, CHR, COINCOM, IPAE e IMC. Esses são os métodos que é usado, que eles não utilizam tanto o método matemático, e sim apenas um conhecimento básico da planta, beleza? Um exemplo que eu vou usar aqui é o controle de temperatura de um líquido, né? Que toda aquela, como foi mostrado aqui, essa estrutura aqui vai ser detalhada aqui no meio físico, né? Aqui é ela no espaço físico, onde a resistência do aquecimento será o set point, o líquido que vai ser controlado é a planta, e o sensor de temperatura é a saída. O funcionamento do exemplo. O funcionamento dele é a variável manipulável, que é a U, que é a entrada, né? A variável do processo é a planta. Como controlar a temperatura de um líquido de acordo com um valor pré-determinado? O controle de um líquido, ele é a resistência do aquecimento líquido e o sensor da temperatura. Aí eu vou estar explicando aqui para vocês esse
vou detalhar mais, né, sobre esse funcionamento. A variável que manipula a entrada é o set point, certo? Que será a tensão aplicada sobre a resistência na água. E a variável de processo vai ser a temperatura do líquido, que vai ser controlada, né, pela tensão que é aplicada na resistência que controla a temperatura da água. E a saída será o sensor, a medição de temperatura. Então, não importa se você tem uma temperatura desejável, mesmo que a temperatura do ambiente se eleve ou reduza, ele vai permanecer, ele vai estar controlando essa temperatura da água para permanecer a que foi desejável, que foi programada. Esse foi o meu trabalho.